que nós possuímos capacidade de aprender, isso todos nós sabemos, né? Mas quais são os mecanismos que possibilitam essa aprendizagem acontecer? Quais são os mecanismos que desenvolvem essa aprendizagem no ser humano? Então, eu vou apresentar para vocês uma tríade funcional da aprendizagem humana, para que a gente possa entender como é que se dá esse processo de aprendizagem, quais são os processos envolvidos, quais são os mecanismos envolvidos nessa aprendizagem, né? Então, são 3 funções. Essas funções são a função cognitiva, a função conativa e a função executiva. Então, são 3 funções que são primordiais para que o aprendizagem se estabeleça. São funções muito importantes e que nós podemos trabalhar de forma que essas funções sejam melhor aproveitadas, sejam melhor desenvolvidas e, com isso, resultando então numa aprendizagem mais eficaz. Então, vamos lá. Então, vou falar agora sobre as funções cognitivas, né? O termo cognição é sinônimo de ato ou processo de conhecimento, que envolve a coativação integrada e coerente de vários instrumentos ou ferramentas mentais, tais como a atenção, a percepção, o processamento tanto simultâneo quanto sucessivo, memória em todas as suas fases, né, no caso de curto prazo, longo prazo e a operacional, e de raciocínio. Então, é a partir da relação entre todas estas funções que entendemos a grande maioria dos comportamentos, desde os mais simples até as situações de maior complexidade, né? E que exigem atividades cerebrais mais elaboradas. Aí, essas funções cognitivas, ela tem 3 subfunções, que seriam as funções de input, que é um termo utilizado pela TI, né? Pela informática, que diz respeito à recepção ou à captação, que seria então o funcionamento cognitivo que se dá por meio da captação ou recepção através de vários mecanismos localizados em nossa mente em interação com o meio externo. Existem então as funções de integração, retenção e planificação, que é basicamente como nossa cognição funciona para armazenar e recuperar as informações que foram recebidas. Isso se dá, né, por meio de comparações, associações, estabelecimento de julgamentos do que é irrelevante ou não. Lembrando que nosso cérebro é regido por uma lei de uso e desuso, aquilo que não se mostra relevante e não é utilizado é descartado. Então, prestem bem atenção que né, de determinar para o seu cérebro as matérias que não são muito relevantes, que você tem menos afinidade. Isso faz entender que não é importante, por isso tanta dificuldade de aprender aquilo que a gente não gosta. E por último, dessas subdivisões, existem as funções de output, que seria de execução ou de expressão. Execução ou expressão daquilo que foi recebido em forma de comunicação clara, conveniente, compreensível, desbloqueada e contextualizada. A transposição psicomotora também, né? Em relação ao transporte ideatório, ideomotor e visuográfico. Expressão verbal fluente, melódica, regulação, inibição, iniciação, persistência, perfeição, verificação, conclusão e precisão de respostas adaptativas. Enriquecendo com isso, né? De como a gente se expressa. Então, sendo instrumentos não verbais e verbais de expressão, avaliação e retroação das soluções criadas. Então, seria realmente como a gente utiliza aquilo que for armazenado, né, através das outras funções, em nossa cognição. Vou falar agora sobre as funções conativas da aprendizagem. O que seriam essas funções, né, essas funções conativas? Então, no seu aspecto mais positivo, porque ela encerre também igualmente com aspectos negativos, dizem respeito em termos simples à motivação, às emoções, ao temperamento e à personalidade do indivíduo. Em termos de substratos neurológicos, falamos de sistema límbico, que seria, né, o córtex afetivo, uma região subcortical mais profunda do cérebro e envolvida, digamos assim, que nas relações do organismo com seu envolvimento presente e passado, integrando estruturas muito importantes para a memória e a aprendizagem, como a amígdala, o hipocampo,
o córtex cingulado e o corpus mamularis. A palavra conação, ela tem raízes no termo latino de conatus, pela primeira vez introduzido por Spinoza, que é um grande filósofo realista do século XVII. No pensamento de Spinoza, o comportamento humano é determinado por emoções, consideradas como a força principal de impulsos naturais que emanam do corpo e o impelem para a ação. Disposições tônico-energéticas, essas que visam a preservar a essência mais profunda do ser humano com a criação subsequente, de sentimentos de si e dos outros. Então, a aprendizagem humana dificilmente decorre numa atmosfera de sofrimento emocional, de incompreensão penalizante ou debaixo de uma autorrepresentação ou autoestima negativos, exatamente porque ela tem e assume sempre uma significação efetiva, Isso é, conativa. E por último, falar sobre as funções executivas da aprendizagem, que elas são consideradas funções que coordenam, e integram aspectos da tríade neurofuncional da aprendizagem, onde estão conectadas com as funções cognitivas e conativas que eu acabei de citar. Então, no seu piloto, diretor executivo, líder ou maestro neurofuncional avançado é o córtex pré-frontal, a região que ocupa no cérebro humano quase 1/3 do seu volume cortical. A inibição e a planificação, a elaboração e organização de estratégia, a sustentação da atenção, a flexibilidade e a plasticidade comportamental, a mudança de estratégia, a inibição e o autocontrole, a programação, a desprogramação e a reprogramação de condutas, a monitoração, avaliação e verificação de respostas adaptativas ou comportamentais, dentre outras, Obviamente que as disfunções executivas, dorsolaterais, podem apresentar traços característicos de inatenção, desplanificação, desorganização e concomitantes limitações de acesso à memória de trabalho. Nesse contexto, tais disfunções executivas aproximam-se de vários sintomas do TDAH, por exemplo, e das dificuldades de aprendizagem específicas, com o que ocorrem frequentemente, daí a noção de comorbidade entre elas. Bem, em síntese, todas as disfunções executivas referidas têm um impacto significativo em diferentes dificuldades, tanto de comportamento quanto de aprendizagem. Carl Rogers diz: por aprendizagem significativa, entendo aquilo que provoca profunda modificação no indivíduo. Ela é penetrante e não se limita a um aumento de conhecimento, mas abrange todas as parcelas de sua existência. Então, precisa estar impresso nesse processo de aprendizagem os aspectos comportamentais, aspectos emocionais, aspectos motivacionais. Então, tudo isso contribui para que essa aprendizagem ocorra, não apenas as funções cognitivas, A aprendizagem não é só focada na cognição. Lógico, é uma função muito importante, mas existem esses outros aspectos que é de extrema importância também para que essa aprendizagem ocorra. Então, assim, eu quis propor esse tema porque é algo que eu ando estudando muito ultimamente devido ao TCC, então, assim, me chama muita atenção de como esse processo de aprendizagem ele acontece, é algo que realmente me chama muita atenção e, lógico, para nós, estudantes, profissionais, eu acho que é algo bastante importante. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.